Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja em todos os corações. Queridos irmãos, uma vez mais, esclarecendo a fé, venho falar do livro de Eclesiástico no dia de hoje. Também tem um livro de Baruque. Se der tempo, também estarei esclarecendo. Se não, fico com a próxima oportunidade. Amém? Queridos irmãos, como eu disse nos vídeos anteriores, a Bíblia tem que ser coerente desde Apocalipse, desde Gênesis até o Apocalipse. E lendo o livro de Eclesiástico, não tem cabimento de alguém tirar o livro de Eclesiástico. Porque se tirou o livro de Eclesiástico, é a mesma coisa que eu tirar Isaías. Eu vejo esse livro de Eclesiástico também um livro profético, porque ele faz a anunciação de muitas passagens descritas no Evangelho. Ele vem citando revelações do Evangelho. Nossos irmãos protestantes, que dizem que crê na Bíblia, segue a Bíblia, arrisca, não vê isso. Eles são estudiosos, eles são teólogos, são aprofundados na teologia, mas não veem isso, porque eles têm um entendimento na razão, não no espírito. Eles querem explicar algo que não tem base. Não tem base. Como eu posso tirar o livro de Isaías? Eu não posso tirar o livro de Isaías, porque ele faz revelação do Messias. E Eclesiástico é a mesma coisa. Assim como Tobias, Macabeus 1 e 2, Judite. Não tem cabimento de tirar esses livros, porque eles têm citações em outros livros, até mesmo o Apocalíptico. Se eu tirei o livro de Tobias que fala sobre a revelação, sobre o Apocalipse, então eu poderia também tirar o livro que revela o Apocalipse. Eu não posso tirar. Lá no livro do Apocalipse, no finalzinho, fala daquele que acrescentar ou tirar algo desse livro da revelação. E se eu tirei o livro de Tobias, porque eu estou tirando palavras da revelação que está nele. Eu não posso, não tem cabimento umas coisas dessas. Os nossos irmãos que estão estudiosos, que estudam, aprofundam sobre isso, amém, continuem, mas falem a verdade, por favor. Não deturpem a verdade para tentar destruir a Igreja de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma vez mais, comprovando, através das passagens, o livro de Eclesiástico é muito extenso. Vou ler algumas passagens, mas eu vou passar as passagens para vocês pesquisarem. Por favor, pesquisem. Amém? Em Eclesiástico 1, versículo 5, já começa assim: o verbo de Deus no céu é fonte de sabedoria, seus caminhos são mandamentos eternos. Qual a passagem que nos leva a essa passagem de Eclesiástico? Em João capítulo 1, versículo 1 e 2, João fala do verbo divino, verbo de Deus. Continuando, alimentá-lo-á com o pão da vida e da inteligência, e o saciará com a água salutar da sabedoria. Ele se fortalecerá para que não seja confundido, exaltará entre os seus próximos. Aonde está a passagem que nos leva a essa passagem? De Eclesiástico capítulo 15, versículo 3. Está em João capítulo 6,
versículo 48. Se você tiver oportunidade e ter a sabedoria espiritual, por favor, leia todo o capítulo 6, onde Jesus fala do pão da vida. Amém? Outra passagem de Eclesiástico: teme a Deus com toda a tua alma, tenha um profundo respeito pelo seu sacerdote, ama com todas as suas forças aquele que te criou, não abandone os seus ministros, os sacerdotes, honra a Deus com toda a tua alma, tenha respeito aos sacerdotes, respeita ao sacerdote. Nos sacrifícios oferece a espátula. Onde está? Dá-lhe como te foi prescrito, a parte das primícias das vítimas expiatórias. Purifica-te de toda omissão com pequenas oferendas. Oferece ao Senhor os dons da espátula, os sacrifícios de santificação e as primícias das coisas santas. Aonde está escrito isso? Eclesiastes capítulo 7, versículo 31 a 35. Vamos lá. Jesus, ele mesmo fala o que foi escrito em Deuteronômio 6,5 é a mesma coisa que Jesus fala em Mateus capítulo 22, versículo 37, Marcos 12, versículo 30 e Lucas 10, 27. Leem lá, é a mesma coisa. Jesus respeita o sacerdote. Ele poderia muito bem falar para aquele que ele curou, falar, não vai se apresentar ao sacerdote não, porque eu te curei, já está curado, não é? Mas olha só, em Mateus capítulo 8, versículo 4, Marcos capítulo 1, versículo 43 e 44 e Lucas 5, versículo 14. Jesus respeita a função sacerdotal. Não porque ele tinha que respeitar para cumprir a lei, não é isso. Ele respeita porque ele formou o sacerdote. Ele formou a função sacerdotal. Porque se ele falasse, eu te curei, e não precisa apresentar o sacerdote, ele estaria contradizendo a ele mesmo. Amém? Em Eclesiástico capítulo 24, de 1 a 47, toda ela é revelação do Evangelho também. Prestem atenção. A sabedoria faz o seu próprio elogio, do versículo 1 até o versículo 4. Gloria-se no meio do seu povo. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo, gloria-se diante dos exércitos do Senhor. É exaltada no meio do seu povo, é admirável na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos, recebe louvores e bênçãos entre os abençoados de Deus. Onde está as passagens que faz a alusão a esses 4 versículos? Está escrito em João capítulo 8, versículo 49 e 50. Está escrito em João capítulo 13, versículo 31 e 32. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 12 e 13. Em Eclesiástico, também no versículo 5 e 6, está escrito assim, ó, ela diz, saí da boca de Deus, nasci antes de toda a criatura, e fiz levantar no céu uma luz indefectível, e cobri toda a terra como que uma nuvem. Aonde está a passagem que esclarece essa passagem, daí que ele saiu da boca de Deus.
está em João capítulo 1, versículo 12, capítulo 1, versículo 1 a 12. Prestem atenção, leia lá. Está falando do verbo divino. Também fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 20. Leia lá. Também está falando tudo isso. Ele se levanta. Ele se levantou. Leia lá. No versículo 7 está assim: habitarei nos lugares mais altos. No meu trono está uma coluna de nuvens. Onde está a passagem que se dá a essa alusão a esse versículo? Está em João capítulo 18, versículo 37. Versículo 8. Sozinha percorri a abóbada celeste e penetrei nas profundezas do abismo, andei sobre as ondas do mar. Onde está escrito esse versículo? Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Leiam lá. Versículo 9, 10, 11. Está escrito assim, ó: e percorri toda a terra, imperei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sobre os meus pés, como meu poder, os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as procurei um lugar de repouso e habitarei na morada do Senhor. Onde está a passagem que leva a nos entender essa passagem? Está em Mateus capítulo 22, versículo 44. Marcos 12, versículo 36, Lucas 20, 42 e 43 e Salmo 109, versículo 1. Versículo 12 e 13, está escrito assim: então a voz do Criador do universo deu-me sua ordem, e aquele que me criou repousou sobre minha tenda. E disse-me: habita em Jacó, possui a herança em Israel, estende tuas raízes entre os eleitos. Onde está escrito a passagem que nos leva a alusão a esses dois versículos? Está em João capítulo 15, versículo 1, onde ele fala que ele é a videira verdadeira. Versículo 14. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou e não deixarei de existir até o final dos séculos, e exerci minhas funções diante dele na sua casa santa. Onde está escrito essa passagem, a alusão a essa passagem? Está em Apocalipse 1, versículo 17b. Leiam lá. No versículo 15, 16, 17, 18, até o 23. Está escrito assim, ó: assim fui firmado em Sião, repousei na cidade santa e em Jerusalém. Está a sede do meu poder. Ou seja, em Jerusalém que Jesus começou o seu ministério. Lancei raízes no meio do meu povo, de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus, e fixei minha morada na Assembleia dos Santos, sua igreja santa. Pedro, em ti edificarei a minha igreja. Elevei-me como um cedro do Líbano, como cipreste no monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como a roseira de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho à beira das águas.
exalo um perfume de canela e de bálsamo odorífero, e um perfume como uma mirra escolhida, como um estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si próprio, perfumei minha morada. Meu perfume é como de um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como um terebinto. Meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor. As minhas flores são flores de glória e abundância. Onde está a passagem que dá alusão a esta passagem? Onde Jesus fala sobre a videira verdadeira, a videira que dá fruto de agradável odor. Está escrito em João capítulo 15, versículo de 1 a 6. De 1 a 6. João capítulo 15, versículo de 1 a 6. No versículo 24 e 23, está escrito assim: sou a mãe do puro amor, tenho temor a Deus, a ciência da santa esperança. Em mim se acha toda a graça no caminho da verdade. Em mim toda a esperança da vida e da virtude. Onde está escrito esta passagem? Que dá alusão a essa passagem? João capítulo 14, versículo 6, onde Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 26. Vinde a mim todos que me desejai com ardor, e enchei de meus frutos. Aonde que está escrito a passagem que leva a esse versículo? Em João capítulo 15, versículo 5, onde ele continua falando da videira verdadeira. Versículo 27, 28, está escrito assim: pois o meu espírito é mais doce do que o mel, e a minha posse mais suave do que o favo de mel. A memória de meu nome durará por todas as séries de séculos, ou seja, por todo o século. Aonde está escrito a passagem que dá alusão a essas duas passagens, queridos? Está escrito lá em Lucas capítulo 22, 19c, e Atos dos Apóstolos capítulo 11, versículo 25c, onde ele fala sobre a instituição da Eucaristia: fazer isto em memória de mim. Em outra passagem que fala da bebida doce, que fala da bebida, em Lucas capítulo 22, versículo 18. No versículo 29 de Eclesiástico está assim: aquele que me come terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aonde está as passagens que dá alusão a esta? Está em João capítulo 6, versículo 31. Versículo 30 de Eclesiástico está escrito assim: aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. E aonde está escrito a passagem que dá alusão a essa? 1 João capítulo 3, versículo de 5 e 6. Versículo 31. Aqueles que tornam conhecida terão a vida eterna.
Onde está escrito, aonde que está a passagem que dá alusão a esta passagem? João, capítulo 6, versículos 68 e 69. Versículo 32 de Eclesiástico, da passagem de Eclesiástico. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e conhecimento da verdade. Onde está escrito a passagem que dá alusão a esta passagem? Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Versículo 33. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça e a herança da casa de Jacó e a promessa feita a Israel. Onde está Deus? Versículo 34. Deus prometeu ao seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, do qual se sentaria eternamente num trono glorioso. Onde está escrito a passagem que dá alusão a esta passagem de Eclesiástico? Está escrito em Mateus capítulo 21, versículo 9, Marcos 11, versículo 9 e 10, Lucas 19, versículo 38, João 12, versículo 13. Do versículo 35 ao 43 está escrito: a lei faz transbordar a sabedoria como Fison e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como o Eufrate, uma inundação como a do Jordão no tempo da colheita. É ela que derrama a ciência no Nilo, como o Nilo, soltando as águas como o Geom no tempo da Vidma. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente, essa sabedoria impenetrável às almas fracas, O seu pensamento é mais vasto do que o mar, e o seu conselho mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios. Sou como o curso das águas imensas de um rio, como o canal de uma ribeira, e como um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse: rogarei às plantas do meu jardim, darei de beber aos frutos do meu povo. E eis que meu curso de água tornou-se abundante, e o meu rio tornou-se um mar. Onde está escrito esta passagem, a passagem que dá alusão a esses versículos, está escrito em Zacarias, capítulo 14, versículo 8. Isaías 58, versículo 11. E João, capítulo 7, versículo 38. E no versículo 44, 45 de Eclesiástico diz assim: pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da amanhã, e de longe eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem, ou seja, aqueles que morreram sem conhecer a Deus. As suas almas não conheceram a Jesus, não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. E iluminarei todos os que confiam no Senhor. Onde está escrito a passagem que dá alusão a essa passagem?
Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Em outra passagem, no Evangelho, Jesus disse a Marta: crês que eu sou a ressurreição, que teu irmão vai ressuscitar quando Lázaro morreu? Marta falou: sim, Senhor, eu creio que ele ressuscitará no último dia. Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, mesmo estando morto, viverá. E aqueles que creem em mim, jamais morrerá. Então, é essa passagem também que dá essa alusão a essa passagem do Eclesiástico. Esses versículos do Eclesiástico. Amém? Versículo 46. Continuarei a espalhar minha doutrina como uma promessa, e deixá-la-ei aos que buscam a sabedoria, e não abandonarei seus descendentes até o século santo, ou seja, até quando nós fizermos a nossa Páscoa, nós morrermos para a vida eterna. Está escrito aonde essa alusão a essa passagem? Está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 20b. Lê o versículo 20, vai entender. Aí o versículo 47 está escrito dessa forma: considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Um dia de sol retrocedeu, e o profeta prolongou a vida do rei. Está escrito em Eclesiástico, capítulo 48, versículo 26. Aonde que está a passagem que dá alusão a esta passagem? Está escrito em Isaías 38, versículo 38. Amém? Queridos irmãos, venho agradecer mais uma vez pela oportunidade e curtam, sigam, compartilhem, comentam, para que nós possamos esclarecer mais as dúvidas. Tem o livro de Baruque, que também tem a mesma conotação, estarei falando numa outra oportunidade. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, que Deus os abençoe e que Maria sempre proteja e interceda por vocês, e que todos fiquem com Deus. Fiquem com Deus, com a bênção do Senhor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.